comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 6. Nós estamos nessa campanha Vitória Vermelha sobre o sangue de Cristo, onde eu e você buscamos o sangue de Cristo sobre nós e sobre a nossa família. Josué capítulo 6, versículo de número 22, você vai ouvir o relato de uma mulher chamada Raabe. E o escritor aos Hebreus diz, em Hebreus no capítulo 11, versículo 31, e Raabe, a meretriz, escapou da condenação dos idólatras, salvando os espias. Josué 6, 22, Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué os desconjurou, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar, reedificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre seu filho o mais novo lhe porá as portas. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Quando você começa a analisar o perfil das pessoas, todos nós somos de Deus, todos nós somos crentes, todos nós confiamos em Deus, mas nós temos perfis diferentes. E o nosso perfil, ele fala muito sobre nós. O seu perfil fala muito sobre você. Suas maneiras de agir, suas maneiras de fazer as coisas. Você se lembra quando Moisés manda 12 espias para espiar a terra? Lembra disso? 2 deles eram Caleb e Josué, lembra? Lembra disso? Tá. 10 espias voltaram depreciando a terra, infamando a terra. Inflamaram o povo contra a promessa. Mas Josué e Caleb permaneceram firmes. Eu não sei o que Josué aprendeu com aquilo, mas eu acredito que ele aprendeu alguma coisa. Você aprende com as coisas que dão errado na sua vida? Sabe, irmãos, todos nós erramos. Todos nós cometemos erros. Mas a questão é se o nosso coração é ensinável. Se temos um coração de discípulo. Se temos um coração que está disposto a aprender. A retroceder, a analisar, a compreender. O que eu falei na oração é uma coisa muito séria. Às vezes nós não entendemos a dimensão daquilo que está acontecendo conosco. Mas se nós tivermos humildade apenas para confiar e acreditar em Deus, tudo vai dar certo. Às vezes você está no meio de uma situação que parece um vendaval que girou tudo de cabeça para baixo. Só que você não consegue ver com os seus olhos a saída. Só que você tem um coração humilde para entender que Deus está no controle. E que Ele é Senhor de todas as coisas. Quando o nosso coração não é humilde, nós vamos insurgir contra Deus, contra a vida, contra todos. Vamos ser dominados pelas dúvidas, pelas confusões. Vamos ser dominados pela dureza. Vamos ser dominados pela insensatez. No capítulo 2, versículo de número 1, eu queria que você lesse comigo. Josué, ele vai mandar 2 espias a Jericó. Só que ele não comenta com ninguém. O nome dessa mensagem é Aliança Secreta, porque só tem coisa secreta nesse texto. E eu, para começar essa mensagem, eu quero dizer uma coisa para você. Quais são suas coisas secretas? Quais são suas coisas que você tem vedado, que você não tem tornado público? Qual é a sua aliança com Deus, com os propósitos de Deus, que é secreta?
Homens que tiveram perfis sigilosos, tiveram muito mais sucesso e menos embaraço. Homens que tinham perfis públicos, tiveram menos sucesso e muito mais embaraço. Quer que eu repita? Homens escolhidos por Deus, eleitos para uma obra, que tinham perfis sigilosos, eles tiveram muito mais sucesso, muito menos embaraço. Homens que tinham perfis públicos, que tinham necessidade de publicar seus assuntos, tiveram muito menos sucesso e muito mais embaraço. De qual equipe eu quero fazer parte? De qual equipe você quer fazer parte? A Bíblia diz que Josué tinha os seus anciãos, tinha a sua turma, e Josué manda 2 espias, mas não fala para ninguém. Por quê? Porque ele teve uma experiência negativa, há muitos anos atrás, 40 anos atrás, ele teve uma experiência negativa. Quando 10 daqueles que foram enviados de 12 vieram e trouxeram tristeza e problema para o meio do arraial. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1, Josué, filho de Nun, enviou secretamente. Diga comigo, secretamente. Você tem essa palavra na sua vida? Essa palavra tem lugar na sua história? Seus negócios são secretos, seus problemas são secretos, suas situações são secretas, ou você tem necessidade de cada pessoa que você conversa, você falar um pedacinho da sua história, um pouquinho da sua indignação, um pouquinho do seu problema? Ou nós confiamos em Deus, ou não confiamos. Ou nós dependemos de Deus ou não dependemos. Quantas vezes era para você já ter saído dessa situação? Já era para você ter vencido esse problema. Mas o seu embaraço, trazendo a opinião de um, o dó de outro, a crítica do outro, mesmo sem ser verbalizada, para o seu caldeirão, amarrou você espiritualmente àquelas situações. Ele envia, mas como general, ele tinha a obrigação de comentar e de falar e de fazer público o ato de guerra que ele estava fazendo. Não. Por ele ser general, ele tinha esse privilégio, esse legado, de não contar para ninguém que ele enviaria 2 espias para espiar Jericó e trazer notícias sobre a cidade. Secretamente disse Tim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Eu quero falar uma coisinha sobre isso aqui. Você acha que haveria uma outra hospedagem mais adequada para estes homens? Por que eles entraram na casa de uma prostituta? Era uma casa de homens. Mesmo assim foram descobertos. Usaram um disfarce. Eles entraram na casa certa. Foram dirigidos e entraram na casa certa. Aquela mulher, ela estava vivendo um dilema. Ela sabia que ia morrer junto com aquela cidade. Ela sabia. Era uma casa de homens. E o comentário era geral. Todos falavam da mesma coisa. Existe um povo vindo para cá. E esse povo tem um Deus que faz a diferença. E ela estava com muito medo. Muito medo. Ela não conhecia Deus. O Deus de Israel. Ela conhecia o medo. Um dia eu conheci o medo. Um dia você conheceu o medo. Um dia você conheceu a dor. Um dia você conheceu o sofrimento. E esse sofrimento, e essa dor, e este medo te apresentaram o Senhor Jesus. E muitas vezes hoje, nós nos negamos à dor, nos negamos ao sofrimento, sendo que foi por este caminho que nós chegamos até Ele. Quantos crentes revoltados e indignados porque estão passando por um período de sofrimento, porque estão passando por um período de dor. Se foi a dor que me trouxe a Ele, se foi o sofrimento que me trouxe a Ele, eu não posso me negar o mesmo caminho que me conheceu descalço, maltrapilho.
Esse caminho que um dia eu percorri, esse caminho que um dia conheceu os meus pés. Qual é o problema de eu trilhá-lo novamente? Qual é o problema de eu colocar os meus pés descalços nele? Qual é o problema desse caminho me reconhecer novamente e eu passar por uma pequena jornada que seja, de dor e de sofrimento, para que eu possa novamente ter um encontro? Quantas pessoas que se perderam dele, quantas pessoas que estão afastadas dele, e que vão sim ter que percorrer novamente um caminho de dor e de sofrimento para encontrá-lo novamente. E nós não aceitamos, e nós nos negamos a isso. Porque tudo que é projetado tanto para a minha vida quanto para a sua vida tem apenas um propósito: a proximidade, zerar a distância sua dele. Ele morreu para isso. O sangue dele foi vertido para que não houvesse distância entre você e ele. E quando existir distância entre você e ele, ele vai levantar um exército para destruir essa distância. O que ele não aceita é que nada macule aquilo que ele pagou um preço para ser feito. E se eu ou você estivermos distante dele, por alguma situação, e se você realmente for importante para ele, ele vai mover um exército inteiro para destruir a distância entre você e ele, ou entre eu e ele. Você vai passar por momentos desconfortáveis, você vai passar por momentos atribulados, você vai passar por medo, você vai passar por insegurança, até que bata a sua porta a chance de poder ser resgatado. Naquele dia bateu a porta de Raabe uma oportunidade de resgate, e o que ela fez? Ela colocou para dentro. O resgate estava na figura de 2 espias. E eles entram, e ela esconde no eirado, onde estava colocando linho para secar. E ali aqueles 2 espias são escondidos. E os soldados foram comunicados, o rei, que ali havia 2 espias. E eles chegam na casa de Raabe e abordam ela. E ela disse: não, eles não estão aqui. Eles já foram por tal e tal caminho. Por que aquela mulher se comprometeu? Tinha alguma coisa garantida para ela? Ainda não. Mas ela se comprometeu. Eu quero dizer para você, não deu tempo do ladrão, o outro ladrão da cruz, se comprometer com Jesus, porque a luz já tinha sido apagada. Não espere a luz apagar para se comprometer. Não espere. Se comprometa antes que a luz se apague. Aquele ladrão olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda não havia trevas, ainda não havia manifestação da natureza. Ele se comprometeu com Cristo. Quando as luzes se apagaram, e todos, até mesmo os soldados, reconheciam naquele momento que alguma coisa estranha estava acontecendo, não havia mais tempo para aquele outro ladrão olhar nos olhos de Jesus e dizer: lembra-te de mim. Não espere a luz se apagar para que você se comprometa. Ela se comprometeu sem nenhuma certeza, sem nenhum papel assinado, sem nada. Ela se comprometeu. Por quê? Porque ela era a única chance dela. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você tem esse perfil? Você se compromete nas oportunidades que Deus põe adiante de você? Você se compromete dos pés à cabeça e diz: Deus, eu sou inteiro, essa é a chance da minha vida, é a chance do meu resgate. Não foi assim quando Jesus se apresentou a você? Um compromisso eterno, um compromisso para sempre. Será que nós temos nos esquecido deste compromisso? Nos esquecido que nós nos comprometemos com Ele, da vida, da fé, de acreditar e de crer? Por que do plano B? O porquê do plano B? Fala para mim, explica. Quando você aceitou Jesus, existiam algumas condicionais. E uma delas: não tem plano B. Plano B de burrice. Não tem plano B.
Só tem o plano A, do amor de Deus. Só tem o plano da fé. Crer hoje, crer amanhã e crer depois. Confiar hoje, confiar sempre. Independente do que você sente. Independente do que você vive. Você só crê. O que um pai diz para um filho que só estuda? Todos usam a mesma frase. Você só estuda e não está dando conta disso. Assim como Deus poderia dizer para nós: você só tem que crer e não está dando conta disso. Nós só temos que crer. Só temos que confiar nele. É só isso que nós temos que fazer. Mais nada. Mais nada. É só isso. Mas são tantos comentários. Mas são tantas... falação, tantas opiniões, tantas coisas, e a fé fica intimidada, a fé fica oculta, a fé fica esquecida. E eu quero que você entenda o que essa mulher sabia, o que ela conhecia, o que ela fez. Ela não era nenhuma frequentadora de escola bíblica e nenhuma israelita. Ela foi a tataravó de Davi. Ela gera Boaz, aquele moço, marido de Ruth. Ela casa com Naasson, gera Boaz. E Boaz Obed, Obed Jessé, Jessé Davi. Davi tinha um legado de tataravó e bisavó. Uma que teve uma vida promíscua, mas inteligente e forte, ousada. A outra, submissa, humilde e fiel. Que legado. Duas mulheres que fizeram diferença na descendência de Davi. A Bíblia diz assim, no versículo de número 9. Antes que dormisse, ela subiu lá e disse aos homens: bem sei, o que você sabe bem, mas bem. Porque às vezes nós tiramos informações dos outros, né? E achamos que sabemos, não é verdade? É porque você vê montar um liquidificador que você sabe montar? É porque você sabe apertar o botão que funciona e pôr na tomada, é porque você sabe montar? É porque você lê a Bíblia, você acha que sabe? É porque você ouve a palavra, você acha que sabe? Quando é que você sabe, mas sabe bem? Quando você coloca toda a sua trajetória, toda a sua fé, tudo aquilo que você tem dentro de você, em cima daquela afirmação, você sabe bem. E pode chegar aquele outro, pode chegar o outro também e dizer para você o contrário, mas você sabe bem. Você sabe bem que Deus te ama, mas bem mesmo. Você sabe bem que Deus está ao seu lado? Você sabe bem que Deus tem um plano para você? Você sabe bem que Deus quer o seu bem? Queria perguntar, o que você sabe bem? É o que você pratica. Eu só sei bem o que eu pratico, o que eu vivo. O resto pode ser uma conotação alheia, pode ser algo que eu verbalizo, mas eu só sei bem o que eu pratico. Você só pode dizer eu sei quando você pratica. Você pratica a fé, então você pode dizer eu sei bem que Deus cuida de mim, que Deus me ama, que zela pela minha vida, que está comigo onde quer que eu esteja. Ele está comigo e Ele não vai me desamparar. Ela diz eu sei bem que o Senhor vos deu esta terra. Ela sabia. E que o pavor de vós caiu sobre nós. Aqui, no meu lugar de trabalho aqui, só tem esse comentário aí, hein? E que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Eu sei bem que vocês têm uma promessa e que Deus deu essa terra para vocês. Eu quero dizer uma coisa para você, não é o caso de Raabe, mas o diabo sabe de tudo que Deus te deu, mas você sabe? Queria te fazer uma pergunta, você sabe bem o que Deus te deu? O diabo sabe tudo que Deus te deu. Ele sabe tudo que está inserido no seu legado, na sua promessa. Mas a questão, você sabe?
Você sabe que Deus está com você. Você sabe que não há mal que possa fazer você cair. Você sabe que se você fizer as coisas direitinho, vai dar tudo direitinho. Se você ouvir Deus, as coisas vão dar certo. O diabo sabe isso. E o que ele quer fazer? Desviar a sua mente, fazer com que você fique confuso, fique desnorteado. Você tem Deus, desnorteio não combina conosco, confusão não cai bem em nós. Eu bem sei que Deus vai dar esta terra para vocês. Ela tinha certeza disso. Quem sabe muito mais do que alguns dos israelitas. A Bíblia diz no versículo 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. 40 anos havia acontecido isso. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. 40 anos a notícia do Mar Vermelho ainda... A notícia da sua salvação. Que você foi salvo, resgatado das trevas, que o Senhor Jesus venceu principados, potestades, maldições, espíritos de vício por sua causa, ainda ventilam e é assunto na boca dos demônios. Mas muitos de nós temos nos esquecido da nossa salvação. Os nossos inimigos ainda comentam do nosso resgate, da nossa libertação, do favor que a nós foi feito. Mas e será que nós ainda temos nos lembrado de onde Deus nos tirou e o que foi feito por nós? Quantas vezes você se sente a pior pessoa da face da terra, a mais desprotegida, a menos amada, a pessoa mais escanteada, a mais falha? Mas não é isso que ventila nas regiões celestiais, na boca dos demônios, ventila quanto você é especial. O quanto Deus ama você. E o que Deus fez pela sua vida. Mas alguns demônios estão trabalhando com você, para você acreditar no contrário. E você cai nessa. Os demônios sabem do quanto você é especial. Do quanto Deus te ama. E o que Deus já fez até aqui por sua causa. Mas isso não faz mais sentido para alguns de nós, não é mesmo? Saber que você foi resgatado das trevas e que o inferno perdeu você, isso ainda te alegra? Saber que o inimigo tinha muitos projetos e planos? Saber que Jesus venceu principados e potestades? Saber que o seu nome está escrito no livro da vida? Saber que o amor de Deus por você é uma força motora que move céus e terras? Isso faz alguma coisa por você ainda? Te deixa seguro? Sustenta a sua fé? Por que ímpios tomarão o meu lugar? Por que ímpios tomarão o seu lugar? No reconhecimento, na gratidão, na fé? Porque os últimos seriam os primeiros, porque os primeiros se esqueceram do benefício que lhes foi feito. Rabi diz: até hoje se comenta que o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho para que vocês entrassem. Os seus inimigos falam dos benefícios que você recebeu. E muitos de nós estamos nos sentindo o pior, nos sentindo mal amados, nos sentindo abandonados, nos sentindo totalmente à mercê da situação. Isso não pode continuar. Diga, não pode. A Bíblia diz assim: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, ou seja, as vitórias, de Sion, de Og, e que estavam além do Jordão, o qual os destruístes. Nós sabemos das vitórias de vocês. Queria perguntar uma coisa para você. Lembra aí de uma vitória sua. Agora da segunda, outra vitória. Agora outra. Espera aí, pastora, que a memória está aqui, está difícil de achar. Satanás não esquece de uma vitória que você recebeu, porque nessa vitória ele foi esmagado, porque nessa vitória ele perdeu, porque nessa vitória ele foi destruído. Ele não esquece de uma. E como eu e você podemos ter esse lapso de memória? Como? Se cada vitória minha,
O inferno não esquece. Está no memorial do inferno. E nós nos esquecemos. E nós simplesmente olhamos para aquilo que Deus faz como se fosse algo natural. Como se nós fôssemos pessoas comuns. Fala para mim se você é uma pessoa comum. Diz para mim. Com seu histórico. Com seu coração. Com suas dúvidas. Pessoas com menos atribuições negativas que a sua já estão destruídas. Fala se você é uma pessoa comum. Diz. Diz se você é uma pessoa comum. Olha para os seus milagres. Olha para aquilo que Deus fez. Olha para aquilo que Deus faz. Olha para você. Olha para os seus filhos. Será que você é tão bom pai, tão boa mãe assim, para ter filhos como tais? Não. É Ele por trás? Não. Por frente, indo adiante de você, abençoando você, guardando você. Então, não se sinta o maioral. Reconheça que o seu Deus é o causador de todas as suas bênçãos. A Bíblia diz assim, versículo 11: o que ouvindo desfaleceu o nosso coração. O coração dos inimigos desfalecem diante do que Deus tem com você. Sabe o que Deus tem com você? Uma aliança secreta. Uma aliança secreta. Ele diz aqui, ó. Ele diz aqui. Ele diz aqui. Eu estou trabalhando. Eu estou fazendo. É muito bonito cantar o Salmo 42 numa melodia. Mas muito mais bonito é quando você o vive. Aquieta. Confia. Confia. Só confia. Deixa sair. Deixa sair. O que você está sentindo? O que está acontecendo? Sai para fora. Deixa sair. Deixa sair. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. O que é que tem aí dentro? Eu quero ver o seu medo. Eu quero ver a sua dor. Eu quero ver sua confusão. Eu paguei o preço para ser seu Senhor. Eu quero ser o dono das suas dores, da sua confusão, do seu pesar, da sua insegurança. Quando eu assumi você, eu assumi a responsabilidade sobre tudo. Não coloque em outros lugares aquilo que você sente. O meu altar foi preparado não apenas para a sua adoração, para os seus sacrifícios, mas o meu altar foi preparado para as suas dores. O meu altar foi preparado para os seus pecados. O meu altar foi preparado para as suas existências. O meu altar está preparado para te levantar, diz o Senhor. Hein? O Espírito de Deus tem ciúmes. Ele quer a sua dor, a sua tristeza, o seu abatimento, a sua desistência. Não fique fazendo folhetins baratos do seu problema. Seu problema tem dono. E Ele é o Senhor teu Deus. Fica fazendo folhetim barato e fica colocando na mão de um, na mão de outro, na mão de outro. Será que as palavras dos outros te dão segurança? Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Você tem necessidade de comentar com todos, porque um te dá uma opinião, o outro fica do seu lado, o outro te dá um conselho, o outro. E ele? Onde é que ele fica? Quando é que você chegou nele e disse, tá bom, para tudo. Fala para mim, o que é que o senhor quer? Fala para mim. Todo mundo. Todas as outras portas se calem diante da única porta do céu. Jesus, eu quero ouvir da tua boca o que é que o Senhor tem para me dizer. Da tua boca. Acabou o festival, acabou o vendaval, acabou o show. O show acabou. Acabou o show. Quem aproveitou para opinar, aproveitou. Quem não falou, não fala mais. Agora, quem é o dono da situação é Ele. Naquele momento estava nascendo uma aliança de 3 pessoas.
Raabe e os 2 espias. Ela diz: desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum. O ânimo está de que lado? O ânimo está de que lado? Povo de Deus? Às vezes você sabe que não parece. Ela disse que não havia ânimo nos inimigos. O ânimo estava onde? Onde Deus está, tem ânimo. Mas você publica tanto os seus problemas, você fala para os 4 cantos que não há ânimo que suporte. O ânimo vai embora, a fé vai embora, a certeza vai embora, a convicção vai embora. Tudo, a direção vai embora. Ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar. Não há ânimo. Quer recuperar o seu ânimo? Fecha a sua boca. Quer recuperar o seu ânimo? Fecha a sua boca. É você e Deus. É Ele que te levanta. É Ele que te sustenta. Para de falar dos seus problemas. Para de falar das suas adversidades. Para de falar dos seus questionamentos, suas dúvidas. Para de falar. Quer vencer? Fecha a sua boca. Quer ter vitória? Fecha a sua boca. Faz uma aliança com seus lábios. Faz uma aliança com seus lábios. Que Deus será o único que vai ouvir. Seja palavras de abatimento, seja palavras de dúvida, seja palavras do que for. Alguém vai ouvir, é o Senhor. Ninguém vai ouvir nada. O ânimo está do lado do povo de Deus. Perdeu o ânimo está do lado do seu inimigo. Por quê? Falou demais. Aí ele diz: por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus, Raabe sabe o que alguns crentes não sabem ainda. Olha o que ele diz. É Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diga para o seu irmão, diga: o seu Deus é Deus da terra. Ele se fez Emanuel, morreu para estar aqui conosco. Ele está aqui conosco. E o perfil dele já deu para você conhecer. Lembra quando você estava sujo, no pecado, envolto, ele te quis? Então, já não deu para conhecer um pouquinho do perfil dele? Das características dele? Então. A Bíblia diz assim, eu quero falar agora de alguns segredos. Versículo 12, a ousadia dela. Você tem ousadia? Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, dai-me um sinal seguro. Ela pede um sinal seguro para quem podia dar um sinal seguro. Só Jesus pode dar um sinal seguro para você. Só Ele pode te dar segurança. Não adianta você ficar olhando à direita, à esquerda, ficar procurando, ficar olhando, esse é forte, esse tem, esse pode, esse... Só Ele dá sinal seguro. Aí ela diz assim, de que conservareis com a vida de meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, de que me livrareis as nossas vidas da morte. Eu quero eu e a minha família. Diga para a pessoa do seu lado, eu quero eu e a minha família. Uma das características dos crentes é não entrar na escola do perder. O crente quer ele e a família. Ele não abre mão da família. Ele não abre mão. Eu quero eu e a minha família. Eu não desisto. Sua luta também é pela sua família. E ela vai se tornar legítima e boa quando você tirar o coração deles. Aí vai ficar melhor ainda. Aí você só tem uma oportunidade, uma chance. Ganhar, ganhar, ganhar. Quando o seu coração estiver nela e ela for uma idolatria, ela vai continuar te dando problemas. Mas quando você colocar o seu coração em Deus, você vai tê-la como despojo. Essa é uma outra mensagem. Versículo 14, então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa vida até a morte. Quem que foi que respondeu pela sua e pela minha vida? Diga o nome dele. Se não denunciardes esse nosso negócio,
E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo. Ela disse, eu usei de misericórdia, eu quero misericórdia. Ele diz, quem planta misericórdia, colhe fidelidade. Ele diz, nós usaremos de misericórdia e de fidelidade. Só que dá para pregar, né? 1 hora, né? É ou não é? Mas nós não temos tudo isso. O que ela pede? Só misericórdia. O que ela acolheu? Misericórdia e fidelidade. Você tem misericórdia? Você vai colher misericórdia e fidelidade. Misericórdia e fidelidade, misericórdia e fidelidade, misericórdia e fidelidade. É assim que Deus trabalha, porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada. E vai ser na hora que você precisa. E vai ser naquele dia mau que você vai colher da parte de Deus. A misericórdia que você plantou com os frutos, chamado fidelidade. Só que ele disse um segredo aí para ela. Qual foi o segredo que ele disse? Se não denunciardes este negócio a ninguém. Você não pode falar para ninguém. Olhe para o seu irmão e diga, você não pode falar para ninguém. Você não pode falar. Se ela falasse, ela iria denunciar que tinha recebido os homens e ela correria risco. Outra coisa. Vamos ver qual é a outra coisa? Versículo 15. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro e disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos 3 dias, até que voltem os perseguidores, depois ide pelo caminho. Você percebe que a fidelidade dela aqui vai até depois. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Presta atenção. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. Sabe essa janela aqui? Que nós estamos descendo? Você vai amarrar esse cordão aqui, de escarlata, vermelho. E recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Agora presta atenção. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Você vai amarrar nessa janela aqui, ó, um cordão de escarlata. Amarra. No dia que nós entrarmos na terra, para destruir, sua casa será poupada. Você será resgatada com todos os que estiverem com você. Só que alguém, se sair no dia, isso é sua responsabilidade. Aí ele disse assim para ela, e se você contar esse segredo para alguém, e nós virmos mais de um cordão vermelho, nossa aliança está quebrada. Nós vamos procurar um cordão vermelho. Somente um. E vamos retirar vocês antes da destruição. Se nós virmos que você falou para uma vizinha, para uma amiga, e virmos 2 cordões vermelhos, acabou. Acabou. Diga. Diga. Diga o que você tem feito com as alianças secretas de Deus com você. Diga. Se você tem sido fiel àquilo que Deus fala dentro do seu coração. E você quer sair falando para todo mundo o que Deus vai fazer. Deus te promete uma coisa, e ela ainda vai ser muito trabalhada, e vai precisar muitas situações, e você sai falando o que Deus vai fazer por você. Você está quebrando alianças com Deus. Você está comprometendo a sua promessa. Porque não consegue ficar de boca fechada. É isso. Essa é a conclusão que nós chegamos.
Não consegue ficar sem um comentário. Não consegue ficar sem dar uma opinião. Hein? Você tem que dar uma opinião para tudo. Será que eu e você não temos o direito de nos calarmos? Eu não quero. Já disse para alguém, eu não quero falar sobre esse assunto. Não, por quê? Porque eu não quero ser indelicado. Tá bom, continue delicado. Mas bem delicado mesmo. E vai perdendo tudo que Deus tem para você. Vai abrindo a boca, vai dilacerando tudo. Vai acabando com tudo à sua frente. Hein? Custa você abrir a boca e dizer, eu não quero falar sobre esse assunto. Isso aí é problema de Deus. Hein? Custa você ser autêntico para o seu bem. Custa você ser sincero para o seu benefício. Olha o que ele diz para ela, versículo 20. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, se você falar da nossa aliança, do cordão para alguém, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Acabou a aliança. Olha para o seu irmão e diga, acabou a aliança. Acabou a aliança. Temos que ser fiéis àquilo que Deus fala conosco. Você cantou essa canção aqui, ó. Depender de ti é viver perigosamente. Por que a canção diz isso? Porque você não enxerga nada. Você só obedece. E esse é o meu e o seu papel. Só obedecer e crer. Seu coração diz, não, eu não aguento. Não, eu quero fazer diferente. Não, eu tenho inúmeras ideias. Você diz assim para o seu coração, cala a boca. Porque quem fala aqui, quem manda aqui é Deus. Hein? Quem manda aqui é Deus. Quem governa sobre a minha vida é Deus. A Bíblia diz assim, no versículo de número 21, conforme as vossas palavras. Quem de nós temos caráter, dignidade, perfil, para olharmos para Deus e dizer, conforme a tua palavra assim seja. Conforme a tua palavra assim seja. Conforme a palavra desta noite assim seja. Assim seja. A partir de agora eu vou ter segredos com Deus. Eu vou ter aliança secreta com Deus. O que Deus falar comigo vai morrer aqui. Só vão saber quando as pessoas virem. Quando for materializado. Aí as pessoas vão dizer, oh, glória a Deus mesmo. Então os despediu e eles se foram e ela atou o cordão de escarlata à janela. Diga glória a Deus. Aí você viu lá o capítulo 6, 22. Josué tira a prostituta Raabe. Você sabia que ela entra na genealogia de Jesus Cristo, em Mateus 1, 5? Sabia? E Raabe casa com Naasson, uma filisteia, prostituta. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus explica. Raabe, a prostituta, não pereceu junto com os incrédulos. Está falando de obras. Por quê? Porque ela ajudou os espias. Perecer? Perecer é para os incrédulos, não para mim e para você. Não existe esse verbo conjugado na sua vida. Amém? O verbo perecer não é conjugado por nós. Porque nós temos o verbo, a preeminência que é Cristo. Não conjugamos alguns verbos. Amém? Porque aquele que está em você é maior. É ou não é? É ou não é? Você crê nisso? Então, boca fechada? Mas está doendo, pastora? Boca fechada. Mas estou sofrendo? Boca fechada. Está tudo confuso de cabeça para baixo? Boca fechada. Eu não estou entendendo nada? Boca fechada. Eu não consigo ter a fé que eu preciso? Boca fechada. Aliança secreta. Aliança secreta. E aí, como é que está? Está tudo bem. E aí, como é que tá? Tá tudo bem. E aí, como é que tá? Tá tudo bem. Você não vai falar nada, eu não tenho opinião sobre esse assunto. Por quê? Porque esse assunto é de Deus, eu não vou falar mal dos outros. Vou ficar comendo.
Não, pior é quando o crente resolve comentar da vida do outro. Aí é pior, ele tem uma vida inteira para cuidar, vai comentar da vida dos outros. Não, aí a coisa é bárbara, não é verdade? Você tem esse costume de falar da vida dos outros? Pois é. Isso é muito feio. Isso é medíocre, isso é pobre. Você não lembra daquele ditadinho que eu explico sempre para vocês? O sábio, o santo, o inteligente e o medíocre. O santo fala de Deus. O sábio e o inteligente fala do quê? De projetos. O medíocre fala de gente, de pessoas. Não seja medíocre. Seja santo e inteligente. Fale de Deus. Fale dos projetos que Deus tem para a sua vida. Fale de planos. Com Deus aqui, dentro do seu coração. Ninguém precisa saber o que é que Deus fez aqui. Mas ninguém está entendendo. Mas você precisa que alguém compreenda? A única pessoa mais ou menos que precisa que as pessoas compreendam é a professora, que precisa que o aluno aprenda. Mas também mais ou menos. Se não aprender, manda embora o governo. Se vira lá na frente. É ou não é? Você precisa que alguém entenda alguma coisa sobre a sua vida? Não. Então acabou. É ou não é?